Alguém gostaria de fazer alguma observação inicial da leitura que fez? Eu achei um tanto diferente em relação aos outros textos que a gente lê ao um quadrimestre, desse de outras matérias. Eu acho que o posicionamento dele com relação a uma ciência espiritual, a postura dele é diferente dos outros modelos que a gente viu até agora. Ele aborda o tema de um prisma diferente. Eu achei curioso. Ainda estou digerindo e espero que essa aula ajude. Bem observado, viu, Felipe? Porque acho que tem aí um dado que é super importante a gente, para quem ainda, para quem já leu, acho que talvez tenha percebido isso, que é a seguinte: se a gente só trabalhar com os autores que a gente já trabalhou aqui, né? Por exemplo, né, o Jager era um historiador sobre todo o período grego e ali identificando uma cultura educativa, né? Então ele é um historiador falando de um período histórico e extraindo dali um, 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 um ideal de educação que estava intrínseco a essa própria cultura, né? Depois a gente leu o Rousseau, que é um autor, que é um filósofo e escreveu um livro sobre educação, que eu acho que é um caminho do Rudolf Steiner, né? Ou seja, ele é um filósofo que escreve, que em determinado momento fez né, elaborou a proposta educacional para uma escola. E esse artigo e esses duas conferências que eu coloquei para vocês são exatamente esse momento em que ele está fundando a primeira escola Waldorf. Então, diferente da Montessori e diferente depois do texto do Freinet, que são, no caso da Montessori, ela era uma médica, mas ela fundou uma escola, ela atuava ali na escola, ela é professora dessa escola, inventou uma pedagogia, um modo de encarar a criança, o processo educativo, tem ali toda uma descrição prática de como funciona essa escola, que está totalmente ausente nesse texto do Rudolf Steiner. Ali, na verdade, o Rudolf Steiner está nos propondo uma visão de mundo, uma forma de enxergar o mundo e como essa forma de chegar ao mundo chega na educação, chega numa proposta pedagógica. E vocês vão ver, inclusive no texto, que não há indicação da parte prática de como isso deve ser colocado. É uma discussão apenas filosófica, teórica sobre a visão de mundo. Então, nesse jogo, entre hoje e a semana que vem, conversar com a Celina vai ser até mais interessante, porque a gente vai depender ainda mais da parte prática dela contar como que aquilo é materializado na prática. Porque na Montessori vocês até tiveram algumas relações com algumas, né? Eu selecionei, trouxe um trecho em que ela fala da parte prática, principalmente na primeira etapa da educação infantil, né? E aqui nesse caso a gente acaba não tendo essas indicações, então a gente vai acabar discutindo mais as próprias ideias do Rudolf Steiner. Então acho que entre os três educadores contemporâneos que eu trouxe aqui, o Steiner é mais um filósofo que falou sobre a educação em determinado momento, porque fundou uma escola, e logo após a fundação, que é 19, ele morre em 1925. Então as escolas Waldorf que existem, né, durante todo esse período, esses 100 anos de educação Waldorf, foram feitas sem o Rudolf Steiner estar vivo. Diferentemente da escola da Montessori, que ela fundou uma escola, continuou viva e fundando essas escolas e ajudando essas escolas a funcionarem, né? Então ela vamos lá nos anos 50, 60, com 40, 50, 60 anos de prática nessas escolas. Eu acho que isso é bastante interessante da gente notar a diferença, para vocês notarem a diferença da própria forma de enunciar os conceitos nas obras, né? Tudo bem? Mais alguma observação?
vou começar então aqui com o que eu preparei para o encontro de hoje. Falar um pouco dessas duas conferências que estão nessa obrinha que eu escaneei para vocês lá. Eu inicialmente não tinha pensado nesse texto, foi depois a Celina que me sugeriu que esse texto seria uma boa forma de vocês serem introduzidas às ideias do Rudolf Steiner. Inclusive ele está aí, né, nosso amiguinho, Rudolf Steiner. Nasceu em 1861 e morreu em 1925. E aí criou essa linha de pensamento que ele intitulou de antroposofia, que no texto ele fala muito em ciência espiritual, e depois de um tempo levou esse conjunto de ideias para a pedagogia quando foi convidado a fundar uma escola por um industrial, né, que era entusiasta da sua filosofia. Ela foi desenvolvida aí, são cerca de 800 escolas ao redor do mundo. Esse dado é o que eu peguei agora no site da Federação das Escolas Waldorf, que inclusive é quem publica essa obra. A pedagogia Waldorf, inclusive, é interessante que elas se organizam em torno de federações. Então, essa Federação das Escolas Waldorf do Brasil tem muitos dados no seu site. São cerca de 800 escolas ao redor do mundo, 50 espalhadas pelo Brasil, que têm essa certificação. Existem algumas que são inspiradas na pedagogia Waldorf, mas não possuem a certificação como a própria federação, de certa maneira, exige, né? Uma das exigências é que as escolas Waldorf elas precisam ser uma associação entre pais e professores, né? Ela não é mesmo elas sendo particulares, né, e cobrando, né, tendo essa contribuição, ela é uma associação. Então ela não é uma escola comercial, né, com gerente, com administrador, como a grande maioria das escolas particulares, né? Isso é uma pergunta que depois pode ser interessante na conversa com a Celina. Tudo começou com esse diretor dessa fábrica em Stuttgart, na Alemanha, que pediu para o Steiner a fundasse essa escola para os filhos e dos funcionários dessa fábrica, que era Waldorf Astoria, o nome dela. Era uma fábrica de cigarros. O Rudolf Steiner já tinha uma tradição, né, de pensamento, já desde ele se formou em filosofia, então ele é formado em filosofia, estudou e trabalhou em institutos de cultura da Alemanha, principalmente estudou no doutorado um escritor, né, alemão que chama Goethe, e em homenagem a ele fundou inclusive esse Goetheanum, que seria a sede dessa sociedade antroposófica, que é essa filosofia de vida, podemos dizer assim, que ele desenvolveu. Esse Goetheanum foi fundado na cidade de Dornach, na Suíça. Começou a ser construído em 1913, foi inaugurado em 1919, só que na virada do ano de 22 para 23 ele pega fogo, porque ele era de madeira, né? E ele é reconstruído desde então, foi totalmente terminado, né? Concluído em 28. O Rudolf Steiner até morre antes, né? Em 25, ele não viu o término dessa sede, né? Aqui está uma foto desse primeiro prédio que pegou fogo em 1922, na virada do ano de 22 para 23. Acho interessante trazer essas referências por conta dessa filosofia de vida que ele construiu e que está muito presente principalmente na primeira conferência desse texto que eu selecionei para vocês. Tinha toda uma concepção do próprio espaço, né? E aí a arquitetura desse ambiente é toda ela pensada em confluência com essa filosofia de vida. Então esse prédio que é de madeira, que tem essas abóbadas aqui dos anfiteatros, pega fogo e eles constroem a nova sede em concreto, né? E essa daqui é a nova sede, é um prédio imenso, no mesmo lugar que era o outro. E aí no entorno dela
né? Nessa imagem vocês podem ver até que tem um dos prédios dessa época ainda existe em madeira aqui no canto, ó. Ainda está lá, né? Como sede da Sociedade Antroposófica, não da Pedagogia Waldorf. Pedagogia Waldorf, na verdade, é um dos ramos dos temas que essa Sociedade Antroposófica se debruça e trabalha, né? Então, essa filosofia antroposófica que ele funda também trabalha com a agricultura. Dizem que ela é uma das responsáveis por essa agricultura biomolecular, né? Que tem todo esse cuidado sem agrotóxicos, né? Com a gestão do solo, com a sustentabilidade. Tem também toda uma medicina antroposófica. Então, tem vários ramos que eles acabam atuando, né? Então, essa sede trabalha com todos esses ramos, inclusive a pedagogia, né? Eu retirei de um dos entusiastas, que é o Waldemar Setzer, que é um professor da USP, da área... Agora me fugiu, não sei se é da engenharia, eu acho que ele é da engenharia. Um entusiasta da pedagogia, que tem todo um site dedicado à pedagogia Waldorf. Então é mais outro, né? Além do site da federação, tem o site desse professor, que traz algumas linhas gerais, podemos dizer assim, que eu gostaria de passar com vocês para que a gente sirva de introdução para o que a gente vai ler. Ou seja, nessa questão da filosofia da educação, em que a gente investiga os pressupostos, os princípios filosóficos por trás de ideias pedagógicas, no caso do Rudolf Steiner é ainda mais forte e evidente, porque ele de fato tem toda uma filosofia, né? Ele tem milhares de obras publicadas, e a educação é uma parte dessa produção que ele desenvolveu, né? Então ele primeiro de tudo inventa esse termo antroposofia, né? Que mistura o antropo, que é o homem, né? É o humano, melhor dizendo, né? E o sofia, que está na própria palavra filosofia, que é o conhecimento, a sabedoria. Então seria uma espécie de uma sabedoria do homem, né? Um conhecimento do ser humano, como coloca aí o Waldemar Setzer. Uma das primeiras características que ele aborda é essa ideia da abrangência. Então a antroposofia tenta dar conta de pensar toda a dimensão da vida. Então não é só a vida humana no seu aspecto físico, mas o seu aspecto espiritual, que é um ponto bastante forte, que é o que a gente nota nessa primeira conferência muito forte, mas também de toda a natureza. Por isso, então, a relação com a agricultura, a relação com as outras ciências, a relação com a medicina e tudo mais. A ideia é uma compreensão total do ser humano, do mundo, do universo, né? Então tem toda essa perspectiva, né? Ele coloca aí a ideia de um edifício conceitual, apresentando sob forma de conceitos que se dirigem à capacidade de pensar e à sede de conhecimento e compreensão do ser humano moderno. Essa ideia de que ele constrói, a partir de inúmeras obras, um edifício conceitual, ou seja, uma rede de conceitos que conseguem dar conta dessa abrangência de todo o universo, né? É muito marcado pelo espiritualismo. Então é nítido nesse texto essa relação com isso que ele chama de ciência espiritual. Então ele acredita no mundo suprassensível, que ele chama, que seria a sede dos espíritos, né? E que a vida humana está diretamente relacionada a esses espíritos. Eu diria que é próximo à própria ciência espírita mesmo, na ideia da reencarnação da alma. Isso é muito presente no texto dele e talvez seja um caminho para entender um pouco o que ele está dizendo como esse mundo espiritual, né? E a gente vai ver na primeira conferência que uma crítica dele é que seria que a sociedade moderna se afasta desse mundo espiritual e em troca de um materialismo, né? Representado tanto pela mercadoria, pela indústria, quanto pelas ciências naturais, que ele critica bastante na primeira conferência. A ideia de um antropocentrismo, mas um antropocentrismo é essa compreensão do ser humano para ele entender a si próprio e a todo o universo. Então também tem o antropocentrismo, mas ele está ligado não apenas a um foco no ser humano,
mas a ideia de que nós somos um veículo, né, de contato com essa ciência espiritual universal, né? Então tem um privilégio do humano, existe aí um certo humanismo, porque ele se afasta, portanto, da indústria e das ciências naturais, né? Desse cientificismo mais duro, vamos dizer assim, mas em detrimento, é uma ciência, é uma concepção holística do ser humano, também essa ideia do ser humano compreendido como um todo, né? E ligado ao universo. Também tem todo esse exercício da antroposofia de desenvolvimento dos órgãos da percepção suprassensorial, ou seja, que vai além dos sentidos, né? Que esse mundo espiritual precisa ser observado como uma espécie de viagem interior, uma percepção do interior, né? Então a gente precisa desenvolver, através da antroposofia, propõe que a gente desenvolva esses órgãos de percepção que jazem latentes em todos os seres humanos, sendo nesse sentido indicados, por exemplo, os exercícios de meditação para encontro com essa força interior, que é o que ele coloca como uma manifestação desse espírito, e é esse espírito que entra em contato com esse suprassensorial, né? Esse suprassensível. Por isso que há, então, essa ideia de um desenvolvimento da consciência, da autoconsciência, da nossa individualidade e da liberdade. Vocês vão ver lá que uma das críticas que eles fazem ao texto, à indústria, é que a indústria homogeniza, né? A produção industrial, como é a repetição de um mesmo produto, ela também homogeniza a personalidade das pessoas, né? Então essa autoconsciência, esse conhecimento interior, essa viagem espiritual serve como também definição da individualidade, da particularidade. Então já percebam o quanto que isso vai ser levado para a educação. Ele vai fazer a ponte e vai dizer assim, a educação precisa valorizar a individualidade das crianças, como seres humanos que possuem uma consciência, uma autoconsciência própria, né? A cosmovisão aberta traz um pouco essa ideia de cosmovisão, a visão do cosmo, do todo. Então essa ideia que eu chamei também de holística, essa ideia de compreensão não de partes, não da especialização científica, que é muito forte, inclusive na universidade, em que nós somos especialistas em determinados temas. Aqui ele propõe o inverso. Quanto mais uma visão de cosmo, uma visão holística, uma visão do todo, integrando partes a gente tem, melhor para o desenvolvimento do conhecimento, né? Ele tem uma perspectiva histórica do desenvolvimento dessas diferentes fases do período da própria humanidade. Não está presente nessas duas conferências que eu selecionei para vocês lerem, mas está presente em outras conferências desse mesmo pequeno livro, né? Esse pequeno livro tem 6 conferências, é um livrinho bem pequenininho, eu só escaneei um pedaço dele para vocês, mas ele faz uma relação, por exemplo, do quanto que nós ainda trazemos, por exemplo, do mundo greco-latino, né? A própria ideia de cultura, dessa relação com a cultura, a gente traz dos gregos, e ele também diz que a gente traz dos romanos a própria ideia de Estado e de direito, né? De concepção, de concepção jurídica do Estado, nós até hoje mantemos, né? Trazemos do Império Romano, né? Renovação da pesquisa científica, isso está ligado com aquela abrangência que eu falei inicialmente, porque ele quer renovar a pesquisa científica, ele acha que as ciências naturais estão muito presas a uma especialização e a uma observação apenas do mundo físico. Então ele, com essa abertura para o mundo espiritual, quer renovar a pesquisa científica. Então acho que é nesse sentido que o professor Valdemar Setzer coloca esse 9º ponto. E o 10º ponto é a questão da moral, porque ao renovar essa relação com o espírito, ele traz então toda uma perspectiva de que você deve trazer, né, toda uma valorização então da essência do ser humano, da sua conexão com o universo, né, num amor altruísta, né, de dedicação e valorização do outro, né,
e de dedicar-se à preservação da vida humana, né? E a preservação da própria terra, né? Então tem toda uma ética, uma moral também dentro dessa perspectiva da antroposofia. Dentro dessa perspectiva, eu tentei trazer assim um recorte do que isso acaba vindo para a pedagogia dele, né? Para a proposta pedagógica. Mesmo que ele não traga, e essa foto eu tirei de um jornal que chama O Cruzeiro, falando de escolas, né? Na cidade de, eu acho que é a cidade de Sorocaba, esse jornal, essa referência está aqui, vocês podem entrar, né? E pegar, que está aí, né? Uma educadora com crianças. Percebam que uma certa lógica do próprio Montessori está mantida aí, né? As crianças brincando livremente, não tem carteiras, e a matéria destacava os brinquedos de madeira, né? A gente não tem na pedagogia do Waldorf, no texto do Rudolf Steiner que eu separei para vocês, nenhuma referência a esse tipo de objeto como era no caso da Montessori. Então esse é um ponto que vai ser bem interessante na nossa conversa com a Celina. Mas aqui eu selecionei uma frase de um outro texto dele, de uma conferência já em 1923, não é 4 anos depois, portanto, das conferências que vocês leram, onde ele diz: não há basicamente em nenhum nível uma educação que não seja a autoeducação. Toda educação é autoeducação e nós, como professores e educadores, somos, em realidade, apenas o ambiente da criança educando-se a si própria. Percebam que esse princípio une, de certa maneira, essas duas concepções pedagógicas contemporâneas que a gente já viu, que é, no caso, a Montessori com ele. A ideia de que a criança possui um espírito educativo, no sentido de que ela tem interesse e ela, propriamente, se autoeduca. E nós somos aqueles que criamos o ambiente para que isso ocorra. Então, longe de imaginar a criança como uma folha em branco, uma criança que não sabe, que vai passar a aprender, está a valorização da criança como um ser humano completo, que num processo educativo vai adquirir algumas habilidades, mas num processo em que ela toma as diretrizes e o controle disso, né? Então, isso era evidente na Montessori, e a Camila colocou isso de uma forma bem forte quando ela disse que assim, os objetos eles têm uma correção de erro, né? Ele tem um controle de erro que a própria criança faz. Então os próprios objetos montessorianos já trazem essa ideia da autoeducação, né? Sim, Heloísa, a ideia da autonomia, de certa maneira, está ligada a isso, né? Então, por exemplo, a ideia do autodidatismo, né? Ser autodidata, de você aprender por conta própria, que exige, como eu apontei para vocês lá quando a gente viu a Educação Proibida, aquilo traz a ideia da responsabilização do próprio educando sobre o seu processo educativo. Isso é importante. Vocês lembram lá que quando a escola se roga do direito de dizer vocês são uma folha em branco, nós vamos educar vocês e tudo mais, a responsabilidade vai para a escola, para a instituição, vai para o professor. O professor que é responsável por essa educação, né? Enquanto que quando a gente vira a chave e fala de uma autoeducação, a gente está promovendo a autonomia. Essa autonomia também é promovida numa pedagogia crítica, como a pedagogia do Paulo Freire, que vocês já tiveram na disciplina do ano passado e vão aparecer muitas vezes na formação de vocês, que é um educador que também poderia estar nessa disciplina, que eu resolvi não colocá-lo por conta do fato dele ser mais visto e que vai ser visto por vocês. Acho que vocês me disseram que até já trabalharam com ele na outra disciplina. A autonomia ali para o Paulo Freire tem muito a ver também com a consciência do lugar do educando no mundo. Uma ideia de autonomia ligada bem fortemente à crítica e à atuação política, à transformação social. Então ali a pedagogia também visava uma autonomia nesse sentido político. Não à toa ele é um autor bastante perseguido por correntes conservadoras de visão política, né? Então correntes conservadoras não enxergam que a educação deve trazer esse ensino de identificação de ideologias que oprimem
determinadas camadas sociais da sociedade, né, da estrutura desigual da sociedade brasileira. Então, aqueles que acham que isso, por exemplo, é uma ideologia de esquerda, que isso está sendo uma doutrinação, né, que é o argumento que eles colocam, no fundo eles estão negando que haja uma estrutura desigual na sociedade. Então, quem não permite que haja uma educação com uma sensibilidade para essa desigualdade, por que há essa desigualdade, faz a leitura de que não há essa desigualdade, portanto, né? Então, a existência de milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza no nosso país talvez seja um fato natural, que talvez seja o fato de que essas pessoas, né, não têm vontade própria, como alguns dizem, né, nessa perspectiva meritocrática. Então, eu só queria anotar que aqui tem a autonomia, a palavra autonomia, Heloísa, pode ter várias conotações. A conotação principal aqui é a conotação no sentido filosófico do termo, de que nós somos responsáveis pelo próprio processo educativo. Nós não podemos imaginar que a instituição é responsável por nos formar, porque senão a gente está formando uma ideia da educação de que é o professor, é o diretor, é o currículo, é a estrutura estatal de sistema de ensino que vai educar, e não a pessoa que precisa se autoeducar, né? E eu acho que essa crítica é muito forte ali na educação proibida, e a gente pode encontrar isso muito forte na nossa, se a gente revisar e pensar no nosso próprio processo de formação no ensino médio, né? O quanto a partir do momento que você não valoriza a autonomia nesse sentido, a autoeducação, né, o fazer do próprio aluno, vai gerando um ônus que se volta contra a própria escola, porque o aluno ele vai largando, ele vai deixando, né, porque ele tá é sempre o sistema que tem que ir atrás dele, né? Por outro lado, a palavra autonomia também tá inserida nesse sentido do autônomo, é aquele que não está sendo regido, né, pelas estruturas de poder que não dizem para ele que ele está dentro de uma estrutura de poder, né? Que é essa pedagogia crítica e essa pedagogia da autonomia, né? O Paulo Freire, inclusive, tem uma obra que se chama isso, a pedagogia da autonomia, né? Essa valorização da autonomia, que é pensar para o si próprio, que é pensar criticamente as estruturas nos quais nós estamos inseridos, quase como uma espécie de consciência de si e da sociedade, né? Devemos criar o mais propício ambiente, voltando aqui para o Rudolf Steiner, para a criança eduque-se junto a nós, de maneira como ela precisa educar-se por meio do seu destino interior. Então, essa ideia do destino interior, que está ligada a essa ciência espiritual, essa necessidade de meditação, de contato com essa nossa interioridade, como uma forma de acesso a esse mundo suprassensível, que nós já habitamos em espírito, porque nós estamos encarnados num corpo físico agora, que o Rudolf Steiner está trazendo para a educação. Então percebam esse movimento que eu estou tentando fazer para vocês, da antroposofia para a pedagogia Waldorf. É esse o movimento que eu quis fazer nesses dois slides, né? Então ele precisa criar um ambiente para que essa criança desenvolva essa interioridade. Isso vai ficar muito marcado na quarta conferência, eu separei a primeira e a quarta conferência, quando ele distribui lá a educação a partir dos setênios, né? Daqueles períodos de 7 anos, em que o primeiro período é aquele em que nós estamos mais próximos, porque nós encarnamos, nós nascemos, né? Mais próximos do mundo espiritual, né? E por isso que a gente, nesse primeiro momento, ele diz que é um momento de imitação. A criança imita, copia o adulto. Então imagine, se a criança copia o adulto, nós precisamos criar um ambiente que seja copiável. Então é por isso a preocupação. Se a criança nos imita, a gente tem que tomar cuidado com o que faz, porque ela vai nos imitar. Então a gente tem que ter um cuidado com aquilo que será imitável por ela, né? Então é nesse sentido que essa coisa do ambiente ligado ao destino interior se manifesta nessa frase. Tudo bem, pessoal?
Selecionei aí para vocês esse slide com a imagem da primeira escola Waldorf. Então, foi fundada lá em Stuttgart, na Alemanha, com 12 docentes e 256 alunos, né? Nesse prédiozão aí, que foi um prédiozão que o Emil Mott, que era o diretor dessa fábrica de cigarros, né? Da Waldorf Astoria, pediu, né? Ele era comprometido com esse movimento pela trimembração do organismo social. Não pretendia não entrar nesse mérito, porque essa também é uma visão, apesar de aparecer na primeira conferência, né? Que é um pouco a leitura política que o Rudolf Steiner faz da sociedade, né? Ele acreditava que a gente deveria aliar, né, a democracia como organização social e política, o socialismo como organização econômica e o liberalismo como concepção da individualidade. Por isso que é trimembração social, né? Em virtude, esse Emil Mott era um entusiasta dessa visão de mundo, dessa concepção de mundo, né? E aí ele pediu então para o Rudolf Steiner que fizesse, né, um trabalho com os funcionários da fábrica para conhecer melhor esse propósito, né? E aí que ele decide, na verdade, fazer essas conferências e fundar uma escola para os filhos desse funcionário. Se o desejo do Emil Mott era que eles conhecessem melhor essa ideia, ele resolveu fundar uma escola, porque ele passa a acreditar, e isso está expresso nessas primeiras conferências, de que o jovem precisava, né, a criança precisava ser formada desde o início, a partir dessa perspectiva, para que tivesse, quando adulto, uma compreensão do mundo a partir desse paradigma. Se ela não fosse educada assim desde o começo, seria difícil, né? Então ele faz uma série de conferências para esses empregados e funda a escola, né? Porque surge entre os trabalhadores o desejo de que esses filhos passassem a receber, então, uma educação ligada a essa perspectiva, né? Eu trouxe aqui também uma imagem que está nesses sites da Federação Waldorf do Brasil, da primeira escola, fundada aí na rua Albuquerque Lins, em Higienópolis, em 56, né? Fundada por professores e alemães, descendentes de alemães e alemães que residiam em São Paulo e que tinham contato e tinham um grupo de estudo das ideias do Rudolf Steiner e decidem fundar. Eu nem sei se eu não sou de São Paulo, né? Eu nem sei se ainda existe esse prédio, acredito que não, mas foi fundado só em 56 a primeira escola Waldorf no Brasil, por esse grupo de profissionais, né? E aí a gente chega finalmente ao texto que eu pedi para vocês lerem. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma observação do que já foi dito? Alguma dúvida? Alguma crítica? Alguma piada? Uma coisa que não entendeu? Uma coisa que achou que eu errei, que eu viajei? Vamos lá então, dado o silêncio, vamos lá. Acho importante colocar aqui a questão de que essa obra tem reunidas 6 conferências proferidas na cidade de Dornach, que é onde é a sede do Goetheanum, que eu mostrei para vocês lá, onde ele depois reunidas e intituladas sobre esse grande tema, né, a questão pedagógica como uma questão social. Porque ela está no cerne do que eu acabei de dizer sobre o processo de formação da escola Waldorf, né? A ideia de que ele tem uma visão de mundo, né, uma compreensão da sociedade, portanto, né, primeiro tem uma concepção do universo, do ser humano, leva a ele a ter uma concepção da sociedade, e aí ele passa a entender, junto com os funcionários da fábrica, que ele precisa fundar uma escola para que as crianças, desde a mais tenra infância, né, cresçam dentro dessa perspectiva. E por isso, então, a questão pedagógica vira uma questão social, né? Para
compreensão da sociedade, é importante ter um desenvolvimento pedagógico para isso. Isso fica explícito no texto da fala que ele desenvolve nessas duas conferências. São 6 no total, eu selecionei 2 para vocês lerem, exatamente para não aumentar a carga de leitura de vocês. E um dado importantíssimo é que entre os anos de 1914 e 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês perceberam lá que o Goetheano, o desenvolvimento começa a ser construído em 1913. Ele cresce a sociedade antroposófica exatamente nesse período. Então, de certa maneira, há uma espécie também de crítica, né, a esse tipo de concepção de sociedade que nos levou à guerra, né? Uma guerra que, para receber o nome de Primeira Grande Guerra, sendo que existiram muitas outras guerras anteriores, né? Milhares de guerras anteriores, e só em 1914 você vai ter a Primeira Guerra, porque essa é a primeira guerra que tem dimensões continentais, universais, né? Ela não é circunscrita a um território, não é circunscrita à Europa, apesar do confronto ali entre os impérios inglês e francês contra o império principalmente otomano e prussiano, né? A gente já viu lá que o Império Austro-Húngaro, né, do qual a Prússia faz parte também, né? Então o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, que dominava a Turquia e todo o Oriente Médio, o Império Prussiano, que a gente já viu responsável pela educação prussiana, e o Império Austro-Húngaro, né, que funcionava principalmente ali nos Balcãs, na onde a Áustria, a Suíça, os Balcãs, toda essa região, né, Hungria, Iugoslávia e tudo mais, se entram em guerra, né, contra os países principalmente da França e da Inglaterra, e de certa maneira a Rússia também se alia, né, à Inglaterra e à França nesse combate contra essa união desses impérios, né? A Rússia, vocês sabem, ela sai da guerra em 1917 por conta da Revolução Bolchevique, da Revolução Soviética. E os Estados Unidos entram também na guerra por conta dos bombardeios na Inglaterra, por ser uma aliada histórica da Inglaterra. Ela entra também, salvo engano de minha parte, em 1916 apenas, né? E com isso há essa perspectiva de que é um conflito que ganha dimensões mundiais, né? E a gente vê no texto que ela é um pano de fundo. Eu queria trazer bem claro para vocês essa perspectiva de que ela é um pano de fundo aí dessa guerra. A Primeira Guerra Mundial é muito retratada no cinema, então vocês têm muitas referências, se não lembram da aula de história, tem muitas referências aí sobre o impacto que teve, né? Então imaginem o que é pensar uma pedagogia nos anos seguintes à guerra, né? Com muitos órfãos, com uma população masculina que se envolveu nas batalhas perdida muito grande, né? Com cidades destruídas, né? Com a necessidade de uma reconstrução. Então, num certo sentido, a pedagogia Waldorf e a sociedade antroposófica também inserem-se nessa ideia de uma reconstrução da Europa, né? E uma reconstrução sob novos paradigmas, né? Então, provavelmente em nenhuma outra época houve tão pouca disposição para elevar a alma aos mundos espirituais, mas é de essencial importância nesses tempos elevar ela a estes mundos. Tem um errinho aqui, né? Elevar ela, a alma, né, a esses mundos espirituais, né? Isso está na página 11 da primeira conferência. A primeira conferência é mais antroposófica e a quarta conferência é mais pedagógica, eu diria para vocês, nessa leitura que eu propus. Então vejam o quanto que é importante aqui essa perspectiva de estar nesse contexto e essa época que ele está dizendo aí, né, que depois vai ser complementada pela crítica às ciências naturais e ao industrialismo, né, trazem essa perspectiva, né, de perda da espiritualidade, né? Esse é o ponto que ele defende, né? Página 12, uma citação. Aqui hoje eu vou trazer muitas citações da própria obra para a gente comentar. Diferentemente das outras leituras, eu selecionei várias citações do próprio texto, né? No meu livro,
os pontos sérios da questão social, das necessidades existenciais do presente e do futuro, eu quis trazer essa frase para vocês verem bem o tom que ele tem nas obras que ele escreve, né? Essa perspectiva de que ele está falando sobre a história inteira, sobre o universo inteiro. Então, os pontos sérios da questão social para as necessidades existenciais do presente e do futuro. Essa é uma perspectiva bastante assim grandiloquente que ele tem, né? Ele fala de épocas e do mundo todo, né? Alertei para o fato de que, para amplos círculos da humanidade atual, a vida espiritual se tornou ideologia e que aquilo que são bens espirituais da humanidade, o direito, a ética, a ciência, a arte, a religião, etc., são considerados apenas fumaça daquilo que passou a ser a única realidade verdadeira proveniente dos meios de produção e da base econômica. Percebam então que lá em 1919 ele faz uma crítica a isso que ele chama de materialismo econômico, ao fato de que as pessoas pensarem primeiro na economia e não na espiritualidade, e não na ética, e não na ciência. Então, estamos em 2021, talvez vocês encontrem eco dessa crítica na atualidade. Em primeiro pensar-se em salvar a economia e não a vida das pessoas, como determinadas correntes de pensamento estão enfrentando a pandemia hoje, né? Essa ideia de que a economia, as relações econômicas tomam à frente as relações humanas e espirituais, né? Sempre o espiritual aí no texto do Rudolf Steiner. Então há uma crítica a essa predominância da perspectiva econômica em detrimento da perspectiva da vida espiritual, né? E ele faz uma espécie de elogio a uma perspectiva oriental, né? O oriental, à medida que persegue a realidade que lhe condiz, a realidade interior, então ele vai dizer, ele tem uma perspectiva de que o oriental, para ele, o oriental que ele entrou em contato, tem uma vida interior mais aflorada, mais valorizada. Vive na liberdade que lhe é dada pelas características anímicas, lembrando que esse anímicas aí vem de ânima, que é a palavra latina para alma, né? De sua raça, seu povo e sua tribo. Ele não pensa sobre isso. Quando voltamos nossa visão para o Ocidente, constatamos que, ao longo do transcurso da evolução histórica da humanidade, perdeu-se a liberdade. Por não possuirmos, precisamos buscá-la. Essa ideia de que a gente está sempre buscando a liberdade, para ele, vem do fato de que nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade porque nós não temos um contato com a vida interior. A gente vive em função dos ditames, das regras dessa sociedade que nos coloca o que devemos viver, né? E nos afasta dessa vida interior. Aqui eu acho bastante controverso para mim esse texto, né? Entre muitos outros aspectos que eu particularmente não compartilho com algumas ideias dele, né? Dessa cosmovisão. Mas aqui em particular eu me sinto bastante tentado a pelo menos fazer um parênteses, nem que seja breve, que ele está falando de um oriental. Aí se a gente for pensar um oriental aqui, talvez ele esteja mencionando o próprio budismo, né, e a sua relação com a vida interior, mas se a gente for pensar pelo menos em 3 lugares aí do Oriente, né, a Índia, a China e o Japão, e pensar no que eles se desenvolveram depois dessa época, né? Se pensar, por exemplo, no desenvolvimento industrial da sociedade japonesa após a Segunda Guerra Mundial, se a gente for pensar nos últimos anos e o protagonismo da China, principalmente na sua vertente econômica, né? E se pensar na Índia e os seus bolsões de desenvolvimento tecnológico, né? Todos eles possuem hoje em dia, então hoje em dia, não na época dele, uma relação forte com a economia, com o materialismo e com a produção industrial também, né? Então talvez seja até interessante de tentar entender e pensar, né, qual seria o impacto desse avanço dessa indústria e desse materialismo econômico nas sociedades chinesa, indiana e japonesa, que teriam, de acordo com o Rudolf Steiner, uma tradição milenar de contato com uma vida interior, né? Então só queria deixar essa perspectiva de que talvez hoje em dia não são todos os orientais que teriam essa vida interior estimulada, porque eles estão tão imersos em processos, né? Se pensar, por exemplo,
nas grandes cidades da China, né? Nós temos São Paulo com 10 milhões de habitantes, lá eles devem ter umas 20, 30 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? Então acho que fica aí também uma reflexão nesse sentido, que para quem se interessar por uma crítica e tudo mais, porque o Rudolf Steiner vai seguir um caminho de crítica ao industrialismo, né? Às ciências naturais e ao industrialismo, ou seja, a gente já notou ali que há uma crítica a esse autodesenvolvimento econômico, industrial, associado a uma crítica à especialização das ciências, né? Então a ciência natural e o industrialismo juntos ali, significam aquilo que hoje se derramou sobre a humanidade moderna e que lhe deu a peculiar direção do seu espírito. Então, na página 12, novamente, essa crítica que ele coloca à ideia da indústria e da ciência natural como sendo parte daquilo que nos afasta do contato com a ciência espiritual, com o nosso próprio espírito. Separei aí mais essa passagem que ele faz uma crítica da máquina, né? O industrialismo precisa ser considerado em seu aspecto espiritual. Tomemos aquilo que domina o industrialismo, a máquina. Tá sem acento essa primeira citação. A máquina distingue-se de tudo aquilo a que o ser humano se relaciona na vida exterior. Consideremos o animal. E aí ele fala uma série de características do animal. Não se consegue, por isso tem 3 pontinhos, porque eu cortei essa passagem, né? Não se consegue esgotá-lo. Não se consegue conhecê-lo totalmente. Ele diz que o vivo, né, o ser humano, um animal, um cachorro, um cavalo, acho que ele usa o exemplo de um cavalo, uma planta, e ele diz até mesmo um mineral, né, um componente mineral, que é só físico, né, que não possui a espiritualidade e nem a alma, né, a espiritualidade como os animais, a sensibilidade, e nem a alma como os humanos, você sempre tem algum elemento que fica obscuro ali, que fica desconhecido desses animais, né? E ele diz que é inclusive um aspecto divino que sempre fica ali para ser descoberto, né? Enquanto que a máquina, ela é totalmente transparente. A gente sabe tudo dela. Nós conhecemos ela por completo. Essa é que é a crítica dele à máquina, né? Por trás daquilo que se pensa sobre o animal sempre permanece algo desconhecido. Isso é o que é totalmente diferente da máquina, porque ela é totalmente transparente. Não existe nada na máquina que nos obrigue a dizer: eis aí algo que não pode ser permeado pelo pensamento humano normal, não clarividente. Ou seja, a máquina não apresenta nada de desconhecido, nada de misterioso, nada de espiritual. A máquina não tem espírito, não tem alma. Portanto, ela é vazia. E que nós, que somos hoje prisioneiros das máquinas, estamos nos tornando máquinas. Estamos nos tornando vazio de espiritualidade. Essa que é a crítica principal. Então percebam que ele vai levar essa perspectiva para a escola dele. Tudo bem, pessoal? Então quando a gente vê uma pessoa andando na rua, mexendo no celular e não presta atenção nem na faixa de pedestres, que a gente chama do zumbi, né? Naquele digitaltismo, provavelmente todo mundo envolvido na comunidade Waldorf vê mais um exemplo desse escravismo da máquina, né? Da gente estar escravo da máquina, né? Ele diz lá então que a ciência natural e a máquina juntos ameaçam a humanidade. Ele é bastante forte nessa crítica, né? E a gente precisa, portanto, se voltar para o suprassensorial, né? A humanidade não terá mais o que dizer se não estruturar o seu organismo social no sentido da trimembração. Aí que vem o trimembração, né? O socialismo para a vida econômica, a democracia para a vida do direito ou do Estado e a liberdade, o liberalismo, do indivíduo para a vida do espírito. Porque ele acha que inclusive o socialismo e a democracia trazem essa perspectiva para o espírito, né? Por isso que precisaria ser associada essas 3 ideias. E o liberalismo, por exemplo, também não serve para a economia, porque ele não traria uma espécie de justiça social econômica, né? A educação da criança sobre o ponto de vista da ciência espiritual, que é uma outra obra dele, passa a ser então organizada em função dessa crítica à ciência natural, ao industrialismo, essa crítica da perda do espiritual, né? E aí ele vai dividir já nessa conferência, propor essa ideia dos setênios, né? A ideia de que nós somos
o ser humano todo é dividido nesses de 21 anos, né? Primeiro ele divide em 21, então do 0 ao 21 é esse primeiro período, depois nós temos um período dos 21 aos 42 e depois aos 42 aos 63. Mas para a educação ele foca nesse primeiro período de 0 a 21 anos, e no qual ele divide em 3 períodos de 7 anos, né? Do 0 ao 7, depois dos 7 aos 14, dos 14 ao 21. E ele vai dizer que essa educação tem que ser inspirada nessa trimembração da sociedade. Então, o primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, é aquele em que o espírito encarnado, né, nós, pessoas, desenvolvemos a nossa liberdade, no sentido de que nós temos essa tendência a imitar, porque no mundo suprassensível, os nossos espíritos, eles imitam espíritos superiores. Então, quando a gente encarna, a gente mantém essa espécie como se fosse um hábito de imitar aqueles que a gente enxerga como superiores. Então, a gente imita o adulto na visão dele. E é aí que a gente, imitando o adulto, para ele, seria a forma correta de desenvolver a liberdade. Essa ideia desse individualismo, do liberalismo que ele propõe. Dos 14 aos 21 é a idade, é o setênio, onde a gente desenvolve o espírito de conseguir seguir uma autoridade, que é aí que a gente aprenderia essa vida dos direitos da democracia. E dos 14 aos 21, a gente desenvolve, nessa que seria a adolescência, o espírito fraterno e a relação amorosa. Né? Essas sensações são desenvolvidas nessa época. E aí que deveria estar a base da economia, como ele enxerga, pensada, então, essa economia fraterna, essa economia social, socialista de todos em comum, né? Essa perspectiva da vida econômica. Então, percebam que ele está trazendo a perspectiva que ele tem de cosmovisão da sociedade para a questão pedagógica. A gente vai ver mais forte isso na próxima conferência. Mas já nessa, ele indica, né? Como já foi indicado, entre o nascimento e o 7º ano, isso está na página 19 do texto que eu coloquei para vocês, aqui eu estou reproduzindo ele integralmente, né? Como já dito, entre o nascimento e o 7º ano de vida, o primeiro setênio, portanto, em que na média ocorre a troca dos dentes, então no 7º ano de vida que ocorre a troca de dentes, o ser humano é um ser que imita, que repete aquilo que acontece à sua volta. Considerem a criança. A criança é um ser que imita, ela repete aquilo que os adultos fazem. É da máxima importância para a vida da criança que as pessoas que se encontrem à sua volta somente façam, pensem e vivenciem interiormente, quando estão perto delas, aquilo que a criança possa imitar. Ao entrar na existência física, então, primeiro ponto, isso é o que até eu já tinha destacado para vocês lá naquela conferência de 1923. Aliás, esse é um dado que eu acho interessante de observar, como são conferências, o texto tem um ritmo da fala, né? Então, às vezes ele é repetitivo, né? Ele é redundante, por conta dessa, é uma fala transcrita, né? Esse é um primeiro aspecto. Ao entrar na existência física com o nascimento, a criança só dá continuidade àquilo que viveu nos mundos espirituais anteriores à concepção. Então aqui está um dado importante, né? Ele acredita que o nosso espírito vive no mundo espiritual e nasce, né? O advento do nascimento é o momento de encarnação, para usar um termo da ciência do espiritualismo, né? Do espiritismo. Então, como no mundo espiritual vive-se dentro dos seres das hierarquias superiores, se faz tudo aquilo que provém sob forma de impulsos dos seres das hierarquias superiores, então nesse mundo espiritual pré-encarnação, existem seres superiores, né? Espíritos superiores, que nós, espíritos inferiores, vamos dizer, copiamos esses espíritos superiores. Então, quando a gente nasce, a gente segue essa tendência, né? Lá somos imitadores, num grau ainda mais forte, pois vivemos numa unidade com aqueles seres que imitamos. Depois somos postos para fora, no mundo físico, como seres humanos, e damos sequências ao hábito de sermos unos com o nosso ambiente. Esse hábito se estende a outros seres, ou imitarmos aqueles seres que,
como seres humanos, se encontram à nossa volta e que, como educadores, devem cuidar para só fazer, vivenciar e pensar aquilo que a criança possa imitar. Será mais gratificante para a criança se ela puder viver, não na sua própria alma, mas na alma do meio em que se encontra, nas almas que a rodeiam. Então percebam que, como ele passa da concepção de mundo que ele tem, dessa concepção de humano, da sua relação com os espíritos, para a forma, o trabalho pedagógico. Aqui não há detalhes sobre como isso vai se transcorrer na sala, né? Que a gente vai poder depois conversar com a Celina. Então ele não é descritivo como a Montessori, mas tem aqui esse movimento que ele propõe, então, que a gente deve pensar a sala de aula e pensar que a gente tem que propor coisas que sejam imitáveis pela criança, né? Pode falar, Felipe. Professor, em determinado momento, assim como você colocou nele, quando ele fala do livro, descobertas, dá a entender de que ele propõe algo muito inovador, né? Mas às vezes dá a impressão de que ele está quase que propondo um neoplatonismo, né? Tem muita coisa de Platão nele, né? A divisão da alma em três partes, a questão de um mundo ideal onde a gente copia, é quase tudo é muito baseado em Platão. Talvez a diferença dele foi tentar implementar isso num processo sistemático de educar o ser humano, mas parece que muito dele foi realmente quase reciclado, né? Felipe, esse ponto é muito bem observado. Eu ia trazer em algum momento, assim, aqui o livro 10 da República de Platão, ele conta aquela famosa ideia da recordar, aprender é recordar, né? Que acho que até a Bruna falou lá na nossa primeira aula, lá no nosso primeiro encontro. É basicamente isso, né? A alegoria que ele conta ali nesse livro 10 é de que as nossas almas, que estavam no mundo inteligível, contemplando todas as ideias do mundo inteligível, no seu processo de encarnação, né? Elas vão contemplando todas essas ideias e vão seguindo um longo caminho até encarnar, né? E antes de encarnar, elas se banham num rio. Esse rio é o rio do esquecimento, o rio Leté. E do quanto que você se banha e mata a sua sede nesse rio é o quanto você esquece. Por isso que algumas pessoas aprendem mais do que outras, porque elas teriam mais contato com isso que viram antes, né? Então você está completamente certo. Ele vai na quarta conferência fazer também a trimembração do homem tórax, do homem cabeça e do homem membros, que remete também à tripartição da alma do Platão. Eu acredito que quando eu fui lendo, eu notei nitidamente essa perspectiva. Eu só diria que no Platão isso é mais abstrato e aqui a presença desse mundo espiritual, desse mundo dos espíritos, essa concepção mais religiosa se faz ainda mais presente, né? No Platão talvez ela esteja um pouco mais menos presente, vamos dizer assim, né? O espiritismo é menos presente lá, aqui é muito forte. Aqui eu acredito que seja né, algo que ele diz que a gente perdeu, que a gente precisa ir atrás, né? Mas sim, existe aí toda uma espécie de recuperação de alguns princípios do Platão, que seria assim, vamos dizer assim, um Platão 2.0, né, atualizado, né? O Cadu traz a referência aí do filme Soul, animação, né, melhor dizendo. Se o Cadu quiser falar um pouco, eu não vi esse filme não. É um filme bem interessante aí que saiu há pouco tempo, sobre um músico, né, negro, que toca jazz, só que ele, um pouco de spoiler aqui, né, muita coisa, ele fica em coma, daí ele vai para um mundo tipo da abstração, assim, que eles chamam de mundo hipotético, e aí lá tem todas as alminhas das crianças que vão nascer e elas passam com... elas são educadas por grandes espíritos, assim, como a Madre Teresa de Calcutá, a Martin Luther King, o Jung, filósofos e tal. E é bem interessante, assim, porque elas vão experimentando várias coisas que tem na vida até encontrar que eles
eles chamam de faísca, né, spark, que aí é o que dá a condição da alminha lá encarnar e vir viver a vida aqui. É bem interessante o filme, acho que tem muito a ver com essas ideias aí, bem ilustrativo. Né? Legal, obrigado pela contribuição, Cadu. Até vou agora ver esse filme com outro olhar. Talvez ele esteja colocando ideias Waldorf mesmo, né? É uma pena que as crianças da escola Waldorf não podem assistir televisão. Então, quem está nessa escola mesmo não vai poder assistir esse documentário, mas a gente pode. Esse documentário, nossa animação, mas a gente pode, né? Talvez sim, né? Talvez tenha até uma inspiração nessa perspectiva de que lá, enquanto alma, a gente estaria ali. Você viu que ele fala que a gente forma uma unidade, que a gente estaria dentro desses espíritos superiores, né? Como ele não fala quem são esses espíritos superiores, a gente pode imaginar que seriam grandes espíritos que já viveram na nossa história, né? Vou até depois procurar ver se tem críticas desse filme, se relacionam a pedagogia Waldorf com o filme. Bem interessante, eu recomendo muito. Chorei bastante com esse filme, chorei largado. Assim. O segundo setênio, então, portanto, aqui na primeira conferência já tem esses setênios, eu acho que isso é muito importante, porque é assim que a escola se divide mesmo, né? Do 7º ano de vida até a puberdade, então dos mais ou menos 14, 15 anos, vive na criança a força que podemos denominar agir sob uma autoridade. Não pode haver coisa melhor para a criança do que ela se propor a fazer algo porque pessoas veneradas de sua convivência lhe dizem: isso está certo, isso deve ser feito. Percebam aí o vínculo que ele cria entre a autoridade, não com a força, né, física, mas sim com a admiração. Aquele que a gente admira, a gente reconhece, a gente faz aquilo que ele pede por essa admiração e não pela coerção física, né? Não existe nada pior para a criança do que a acostumarmos ao chamado julgamento próprio precocemente antes da puberdade. O sentimento pela autoridade entre os 7 e os 14 anos precisa ser educado de forma mais elevada e intensiva no futuro. A educação precisa ser conduzida de modo cada vez mais consciente no sentido de despertar na criança o sentimento pela autoridade, pois aquilo que deve ser plantado nas crianças dessa idade deve constituir a base para que os adultos vivenciarão como a igualdade dos direitos do ser humano no organismo social. Então percebam que ele está de novo aqui relacionando algo que ele enxerga na visão que ele propõe para o mundo, então ele traz uma visão de mundo de que a gente deve ter igualdades de direitos do ser humano na organização social. Então a gente precisa educar a criança dentro dessa perspectiva. E ele acha que a criança aprende isso dos 7 aos 14 anos. Então percebam que isso é bastante interessante também. Vocês lembram que na aula da Camila Isola, lá da Montessori, ela inverteu uma perspectiva do que a gente assiste na escola, né? Então acho que a gente ficou bem evidente lá, né? Que com a pergunta da criança fazendo as coisas sozinha e das crianças fazendo as coisas junto, né? A nossa escola tradicional põe as crianças juntos na pré-escola. Quando chega na alfabetização do 7º ano, a gente isola elas em carteiras individuais, né? Com o seu material, com o seu lugar. Em ambos, tanto no Montessori quanto no Steiner, no Rudolf Steiner, por caminhos filosóficos totalmente diferentes, diga-se de passagem, que é bem importante notar isso, acho que é isso que é um ponto bem, para vocês não fazerem uma associação de que eles estão tendo os mesmos princípios. Não, eles estão tendo princípios diferentes. Eles chegam numa perspectiva prática que tem o mesmo efeito, que é qual? A criança pré-escolar tem que ficar junto, tem que ficar separada, porque é ali que ela desenvolve a individualidade dela. Porque ela vem, né? Então, você lembra que a Camila Isola trouxe uma perspectiva muito mais médica, né? De que ela está próxima da mãe, dividia, né? Vinha a placenta, está junto da mãe, ela tem os primeiros anos que amamenta, ela tem todos os cuidados familiares, ela está super protegida, enquanto que aqui tem essa concepção espiritual, de que a gente estava junto lá no universo, no mundo espiritual, antes de encarnar, né? Então a gente precisa passar a desenvolver a individualidade. A partir do momento que a gente tem uma individualidade marcada ali perto dos 7 anos, lá na Montessori eram 6 anos,
a gente pode ir para uma segunda etapa de trabalhar junto, trabalhar em comunidade, onde a gente tem essa sensação do comprometimento, né? Do comportamento conjunto, fazer junto, né? Colaborativo, tratar todos como igual. Inverte essa situação, né? Um pouco. Eu não sei se vocês se lembram disso, acho que isso é um ponto bastante interessante, né? Onde eu estava? Igualdade. No passado, bastava um grau. Aqui é interessante. A igualdade de direitos do ser humano não se transformará se na infância o sentimento pela autoridade não tivesse sido plantado e cultivado. No passado, bastava um grau de sentimento pela autoridade muito menor. No futuro, ele não será suficiente. Essa ideia do que é o grau de autoridade que se passa na educação dos 7 aos 14 é diferente em cada época, né? O educador teria que estar atento a esse grau ali que ele precisaria trabalhar, né? Esse sentimento pela autoridade terá de ser fortemente implantado na criança para que as pessoas se tornem maduras para aquilo que surge como uma necessidade histórica. Por fim, após a puberdade, dos 14 aos 15 anos até os 21, desenvolve não somente a vida amorosa sexual, como um caso específico do amor humano universal. Ele é somente um caso específico do amor humano universal. Então, a relação amorosa sexual é um caso específico disso tudo que se desenvolve nessa época, que é o amor humano universal. Essa força proveniente do amor humano universal deveria ser especialmente cultivada no momento em que as crianças concluem o ciclo básico e se encaminham para outras instituições, para cursos profissionalizantes ou algo semelhante. Pois a configuração da vida econômica que se constitui numa necessidade histórica jamais poderá ser acesa pelo sentimento de fraternidade, isto é, pelo amor humano universal, se nesses anos escolares esse tipo de amor não tiver sido desenvolvido. Então, nessa época, deve-se desenvolver ainda mais esse sentimento de fraternidade, né? Entre as crianças, né? Preparando, então, para essa vida econômica fraterna que ele enxerga como necessária nessa trimembração da organização da sociedade. Tudo bem, pessoal? Esses seriam os destaques que eu trouxe para vocês da primeira conferência que eu pedi para vocês lerem. Tudo bem? Agora eu trouxe alguns slides já da quarta conferência. Vocês estão percebendo que elas estão na sequência de dias, né? Então foi todo um período ali. A primeira era de 9 de agosto, essa é de 15 de agosto. Então são sequência de conferências que ele deu que foram organizadas em torno desse livro. Muitas das obras do Steiner estão organizadas dessa forma. Alguns temas que já estavam na primeira conferência voltam nessa, e essa também apresenta outras ideias que não estão naquela, obviamente. Aqui eu começaria de novo com essa ideia que ele criticou lá do materialismo, dessa coisa de ser apegado aos objetos, né? Ao industrialismo, às ciências naturais, né? Ao objeto físico. Tanto economicamente falando, esse nosso fascínio pela técnica, né? Essa coisa de que a gente é materialista, né? Que a gente precisa de objetos. Aliás, esses dias eu vi no Netflix um documentário dos minimalistas. Vocês viram isso daí? Que é o cara que se propõe a se livrar dos objetos, né? A gente ter os objetos, aquilo, fazer um exercício de chegar nos essenciais, né? Que é o contrário daquela ideia dos compulsivos, obsessivos lá de objetos. Como é que chamam lá os acumuladores, né? Né? Então aqui são só para trazer uma perspectiva de que esse materialismo é muito presente mesmo na nossa sociedade, né? E aí ele se pergunta lá em 1919 e faz uma associação entre o materialismo e também uma perspectiva de que a nossa educação privilegia a visão no processo educativo, né? O que acontecerá ao ser humano se ele somente for educado através de aulas de um método visual? Se o ser humano somente for educado através de aulas visuais, ele se tornará animicamente voltando a trazer a perspectiva de ânima, né? Talvez alguns que são da filosofia devem até ter lido já esse texto com Aquília, do Aristóteles, que de ânima é da alma, né? Sobre a alma, né?
acho que é o Cadu que já estudou Santo Agostinho e tem em Santo Agostinho, acho que o ânima também aparece lá como alma. Então o animicamente aqui está nesse sentido do de ânima da alma, né? Então vai tornar a alma endurecida e morrerão continuamente as forças motrizes interiores da alma. Forma-se assim uma ligação da essência humana inteira com o meio ambiente visual. Aquilo que deveria brotar do interior da alma é gradativamente morto na alma. A ideia de que a gente privilegia a visão, o objeto físico, e não essa ideia de visão interior, né? Esse contato com, que a gente às vezes fala de diálogo interior, né? Essa ideia de que aí troca a visão pela conversa, né? Essa ideia dessa consciência interior que a gente precisa entrar em contato. Muito daquilo que é morto no âmbito anímico do ser humano deve-se às aulas com esse método visual do presente. Então percebam aí uma crítica à visão como privilégio, né? Desse método. Naturalmente não se sabe como se está matando a alma, mas isso é um fato real. A consequência desse fato é aquilo que vivenciamos nos seres humanos da atualidade, que muitas pessoas da atualidade têm realmente uma natureza problemática. Quantas pessoas atualmente em sua idade madura não sabem como buscar o seu próprio interior? No seu próprio interior, aquilo em que lhes parecia oferecer esperanças e consolo nos momentos difíceis para poderem crescer nas diferentes situações que a vida lhe apresenta. E aí ele faz então essa relação da necessidade de uma educação menos visual, né? Porque ele quer uma educação mais em contato com o eu interior, com o seu próprio interior. E que o fato de a gente ter sido afastado disso traz adultos problemáticos. Adultos esses que não conseguem buscar no seu interior, né, esperanças e consolo para os momentos difíceis que vivem. Então ele até caminha aí para uma leitura psicológica, né, da atualidade de 19 que ele vivia. Tudo bem, pessoal? Aqui eu acho que tem uma perspectiva que é bastante diferente da Montessori. Percebam lá o quanto lá era a educação dos sentidos na Montessori. E o visual tinha uma importância muito grande na identificação das matizes das cores, né? O quanto que ali é importante para identificar as cores, as formas. E ali também era a visão associada ao tato, à audição, né? Então tinha um negócio das mãos. Aqui ele está criticando a visão, mas a visão é tão importante porque todos os sentidos ali estão juntos, né? Na percepção sensorial, na educação dos sentidos na Montessori. Então aqui é um ponto de divergência. Se a gente encontrou um ponto de convergência na ideia lá dos primeiros anos trabalhar a individualidade, nos anos seguintes trabalhar o trabalho em conjunto, se achamos uma convergência na ideia de que a criança possui um princípio educativo de autoeducação, né, que ela também tem repertórios, vontade de aprender, aqui nós temos um ponto de divergência bem significativo e bem contundente no caso aqui, porque o Steiner está associando, inclusive, a uma natureza psicológica problemática o fato de que a gente não consegue ter um contato com o nosso eu interior. E a gente não tem um contato com o eu interior porque a gente foi educado visualmente, a gente não foi educado a ter contato com essa nossa alma, né? Ele também coloca aí essa disposição de ânimo, né? Talvez até o anímico aí está ligado então ao ânimo, a esse estado de espírito e não a motricidade, né, do professor. Ele diz lá, ó, existe uma grande diferença, começando aqui, né? Existe uma grande diferença entre cada professor que adentra a sala de aula. Quando um certo professor entra na sala de aula, as crianças ou os alunos sentem uma certa afinidade com o seu próprio estado de alma. Existiria um certo estado de ânimo do professor que desperta já o estado de ânimo da criança. É basicamente isso. Quando outro professor entra na sala, as crianças ou os alunos não sentem tal afinidade. Pelo contrário, eles sentem um abismo entre si e o professor e todas as nuances possíveis de uma indiferença até chegar ao ponto de se expressar que o professor é cômico, ridículo e de caçoar do professor.
todas as nuances desse processo são a causa frequente da ruína da verdadeira aula e da verdadeira pedagogia. Percebam se vocês se identificam com o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que, dependendo do estado de ânimo que chega o professor na sala de aula, já fracassa, já causa uma ruína a aula por conta de não se identificar com esse estado de ânimo. Então, às vezes, se um professor já chega fechado, durão, né, autoritário, ele meio que impede um fluir educacional. Vocês acham isso também? O quanto é importante aí para o Steiner uma perspectiva de que a forma como o professor chega na aula, nós, então aqui, né, para quem já estiver dando aula já, se for daqui a pouco, no futuro, prestar atenção nesse estado de ânimo, né? O quanto isso transparece na situação pedagógica ali da sala. Né? E aí percebam, se ele está propondo que a gente tem que ser imitável, então se a gente chega ali na sala de aula, por exemplo, irritado, se a gente é uma pessoa que distingue um aluno mais comprometido de um menos comprometido com palavras duras, né, e não com palavras de apoio, se a gente toma determinadas atitudes preconceituosas, o quanto isso vai pesando nesse ambiente educacional. Ou seja, o quanto ele está dizendo que o nosso estado de espírito e a necessidade da gente criar um ambiente em que o interior, né, seja valorizado, né, seja flua de uma maneira que não seja tolhido, né, que não tenha uma autoridade que o restrinja a todo momento. Né. Um outro ponto aqui, por tal razão surge a questão urgentíssima como a formação dos professores poderá ser transformada no futuro. Então a quarta conferência é aquela em que ele fala mais precisamente da relação entre a antroposofia, suas concepções e visão de mundo, na formação do professor. Né? Ela não poderá ser transformada a não ser pelo fato de os professores assimilarem aquilo que pode provir da ciência espiritual como conhecimento sobre a natureza humana. Então percebam que ele está dizendo que para a gente ter uma sociedade como ele quer propor, a gente precisa formar os professores dentro dessa ciência espiritual. Então é isso que ele está propondo. Então se a gente, de alguma forma, embarca nos princípios da antroposofia e da ciência natural, da ciência espiritual, a gente pensa o professor a partir dessa perspectiva. Então é essa perspectiva que está em jogo também quando a gente tem uma concepção tão fortemente atrelada entre a pedagogia e uma visão de mundo. O que é diferente nos outros filósofos que a gente vai trabalhar, né? Tanto com a Montessori quanto com o Freinet, esse vínculo não é tão forte assim, né? Não há uma ciência espiritual, uma antroposofia por trás. Há princípios filosóficos, né, a partir de certos referenciais que fazem parte das ideias desses autores, que fundamentam as suas escolhas pedagógicas. Aqui não, aqui há um edifício conceitual da antroposofia que faz ele levar isso para a concepção de formação de professor. O professor tem de estar permeado pela ligação do ser humano com os mundos suprassensíveis. Então aqui já tem essa visão de que o professor da pedagogia Waldorf precisa ter essa relação com esses mundos sensíveis. Então é aqui que, por exemplo, eu quero abrir uma divergência muito grande, que é que há uma formação única dentro da pedagogia Waldorf para essa formação do professor. Eu, por exemplo, no curso proponho que a gente tenha uma formação múltipla. Então, por isso que eu estou oferecendo para vocês uma multiplicidade de perspectiva para que vocês, a partir de um processo de autodidatismo, de autoeducação, encontrem aquelas que melhor vão formar vocês para a tarefa de ser professor. E que uma das possibilidades é formar uma espécie de colcha de retalhos, de fragmentos de ideias de vários autores. Né? Eu não vejo isso como problemático quando bem costurado. Né? Ou seja, você ter diferentes referências pedagógicas em diferentes pedagogos e pedagogas para formar a sua concepção do que você acha que deve ser o seu trabalho docente. A forma como você deve organizar suas aulas, a forma como você deve dar as aulas, a forma como você conhece o mundo,
a forma como você se relaciona com as outras pessoas, com os alunos. Então, na perspectiva Waldorf, você tem que ter essa formação, né? Que é basicamente acreditar nessas ideias todas e vivenciá-las, né? Ele, o professor, deve estar em condições de poder enxergar na criança, em crescimento, o testemunho de que esta criança desceu do mundo suprassensível através da concepção e do nascimento, e que aquele ser que desceu vestiu-se com o corpo e quer adquirir algo no qual ele, o professor, tem de ajudar aqui no mundo físico, pois isto a criança não pode adquirir na vida entre a morte e o novo nascimento. Então, aqui está todo esse entrelaçamento da atuação do professor com essa concepção, inclusive, espiritual da reencarnação, né? E aí, mais para frente dessa quarta conferência, que eu acabei não colocando a paginação correta onde está essa frase, ele vai apresentar, portanto, essa ideia da trimembração, né? Está na página 70 do que eu passei para vocês. A humanidade acostumou-se gradativamente, no decurso dos últimos 3 ou 4 séculos, melhor dizendo, a considerar o ser humano cada vez mais de modo simplesmente fisiológico, focado em sua constituição corporal exterior. Daí que é a crítica das ciências naturais. E aí, consequentemente, até da própria crítica à medicina, né? Como ela é praticada. Então percebam que, em vez de conceber o ser humano como de uma maneira holística, total, constituído de 3 partes, que ele insiste em dizer que não devem ser tomadas isoladamente, mas tomadas como uma prevalecência de uma sobre as demais, mas elas trabalham juntas, nós temos uma ciência natural que trabalha com partes especializadas, né? Então, se você for ver as especialidades da medicina, muitas vezes são especialidades em órgãos, né? O cardio, né? O cara que mexe com o coração, com a circulação. O outro mexe com o cérebro, o outro mexe com o estômago, com o intestino, né? Então, essa ideia das ciências naturais, tanto as ciências naturais como a gente estuda na universidade, cada um lá com as suas especialidades, em gavetinhas de um grande armário, né? Como a própria medicina, né? Então, a medicina antroposófica, por exemplo, trabalha com essa concepção total do ser humano. Então, se você apresenta lá um problema no seu calcanhar, o médico antroposófico vai analisar você como um todo. Pode ser alguma coisa que você está comendo que está gerando isso, né? E até percebam a relação disso com aquilo que por exemplo, existe às vezes numa medicina oriental, na reflexologia, por exemplo, que os pontos da acupuntura mexem com o todo, né? Então, essa ideia da concepção total, né? Então, aqui ele está contrapondo as ciências naturais como essa especialização em partes, como uma dimensão do materialismo que ele critica. Então, tem o materialismo econômico dos objetos, esse apego aos objetos industrializados, e também aqui a especialização dando foco apenas ao corpo físico e não ao espírito. Essa visão do ser humano é extremamente prejudicial para o educador e para o professor. Por isso, será necessário, antes de mais nada, que a antropologia resultante da antroposofia se torne a base da pedagogia do futuro. Então, o estudo do homem, né, o estudo do humano, melhor dizendo, resultante dessa sabedoria do humano, da antroposofia, tem que ser a base da pedagogia. E o que diz essa antropologia que ele propõe? Só pode acontecer se o ser humano for realmente considerado sob os pontos de vista frequentemente aqui mencionados, que o caracterizam em diversas relações como um ser trimembrado. Que está aqui essa outra ideia, que é bastante platônica, né? Repeti sobre os mais variados pontos de vista e chamei sua atenção para o fato de que, como ser humano, assim como ele se apresenta, dividir-se primeiramente em ser humano neurosensorial, que pode ser expressado vulgarmente do seguinte modo: em primeiro lugar, o ser humano é um ser humano cabeça. Então, o ser humano cabeça, neurosensorial. Como um segundo membro da entidade humana, considerada exteriormente, temos o ser humano, no qual se manifestam principalmente os fenômenos do ritmo, o ser humano tórax. E, finalmente, como os senhores já sabem, interrelacionado a todo o sistema metabólico, o ser humano membros.
Então lá, o ser humano neurosensorial, o ser humano cabeça, o ser humano rítmico é o ser humano tórax e o ser humano metabólico é o ser humano membros. Isso tem uma relação direta com Platão, como o Felipe colocou, eu não sei quantos que leram essa trimembração do Platão, ele coloca lá, o Platão, os seres racionais, aqueles que desenvolvem a racionalidade, os seres força física, e aí é o tórax, então não tá tanto relacionado ao ritmo, que ele vai colocar aqui, inclusive nas artes, o músico é um ser humano, por exemplo, que tem a prevalecência do tórax, enquanto que lá no Platão era a força física. E lá eram os seres membros, né, os seres metabólicos, ligados a aquilo que a gente precisa obter, a forma de obter aquilo necessário para a nossa existência. Só que o Platão relaciona isso com a organização trimembrada da sociedade. Então ele vai dizer que os seres racionais devem ser os juízes e governantes, os seres tórax devem ser os policiais e soldados, né, a guarda da cidade, e os seres membros devem ser os seres ligados à produção e circulação de mercadoria. Então devem ser os comerciantes, os sapateiros, os agricultores, devem ser esses seres membros. Então essa é o que aproxima e diferencia essas duas ideias, né? Aquilo que o ser humano é enquanto ser ativo esgota-se exteriormente na imagem, na forma física do ser humano, nesses três membros da natureza geral humana. Então, aqui o Steiner vai propor então que nós temos essas três forças predominantes, apesar de dizer que elas não são tão estanques, né? Ele faz todo um exercício de dizer que você não tem uma e não tem as demais. Você tem a prevalecência de uma sobre as demais, mas nós todos temos as três, vamos dizer assim, né? Quando se tem diante dos olhos tudo aquilo que está interrelacionado a esse complexo de questões, deve-se dizer o seguinte, que isso tem acontecido com o estado anímico das pessoas exatamente como acabei de caracterizá-lo. Provém essencialmente do fato de que as religiões terem desprezado o outro ponto de vista. Enxergar o ser humano que nasce, que cresce no mundo desde o primeiro grito do bebê, o modo maravilhoso como a alma gradativamente vai penetrando na corporalidade. Enxergar como no ser humano emerge para a vida aquilo que viveu no mundo espiritual antes do nascimento. Então tudo isso a gente precisa ter como visão de mundo para que a gente tenha aí conheça, né, o humano e com isso conheça a sua interioridade e com isso tenha uma sociedade melhor. Com que frequência se formula hoje a seguinte questão: o que continua no âmbito espiritual no ser humano físico quando ele nasce? Pergunta-se sempre cada vez mais o que tem continuidade quando o ser humano morre. Então ele diz assim, em vez de se perguntar o que acontece depois da morte, a gente deve perguntar o que persiste na vida daquela vida espiritual antes do nascimento. Acho que essa pode ser uma chave interessante de leitura do que ele propõe enquanto pedagogia, né? A pedagogia é uma espécie de continuidade da visão de espírito que ele tem, né? Tudo bem, pessoal? Diz ele a partir daqui, né? A cultura social, especialmente a cultura industrial, torna as pessoas exteriormente iguais e não permite que as individualidades se manifestem. Então percebam aí a crítica àquela educação prussiana como a gente viu, né? Então, por isso que está lá a pedagogia Waldorf é das vertentes da educação proibida do documentário lá que mais aparece lá naquele documentário, várias vertentes da escola Waldorf, né, das pedagogia Waldorf. A ideia de que a sociedade industrial e a pedagogia por ela fundada, a pedagogia prussiana, é aquela de tornar todos iguais. Aliás, é o que a gente mais ouve na escola, né? Criar condições iguais de acesso e permanente na escola, fazer todo mundo ser igual. Que do ponto de vista social e político é importante? É muito importante. É importante a gente ter um sistema educacional público que permita que 100% dos jovens acessem a escola, né? Agora, que eles devem pensar e se formar igual, que eles devem ser igual em termos de individualidade, que é o problema que ele está apontando aqui,
né? Então a escola não pode ser uma fabricação de pensamento único, né? De pensamento igual, né? Ela tem que valorizar a diversidade de ideias, de perspectiva, de ideologias. Assim, aspira-se atualmente ao nivelamento enquanto a meta mais íntima do ser humano deve ser a aspiração pela individualização. No presente, encobrimos ao máximo a individualidade e temos, por isso, maior necessidade de procurar por ela. E aí o último que eu preparei aqui, já no final do texto, já estamos quase no final da quarta conferência, eu acho que está lá já nas páginas finais, 85 mais ou menos, a visão interior da alma, totalmente voltada para a individualidade, tem de começar a existir no ensino do ser humano. Na formação dos professores deve-se assumir a orientação seguinte: encontrar-se as individualidades nas pessoas. Só conseguiremos isto se vivificarmos a nossa imagem do ser humano da forma como eu a apresentei. Então também tem essa coisa muito autorreferencial dele, né? Então só ele está certo com relação à visão do mundo, então a gente tem que formar o professor da forma como ele enxerga, né? Devemos realmente nos tornar conscientes de que não se trata de um mecanismo que se movimenta para frente, mas do corpo astral que se movimenta para frente e que leva consigo o corpo físico. Comparem isso que pode surgir em suas almas, como imagem interiormente vivificada e em movimento do ser humano inteiro. Comparem com aquilo que hoje a ciência usual professa como visão do ser humano, um homúnculo, um verdadeiro homúnculo. Homúnculo é um homenzinho, né? O ser humano verdadeiro é aquele que, antes de mais nada, tem de ser introduzido na pedagogia. Ele se encontra, porém, totalmente fora da pedagogia. Então essa última frase é para marcar essa perspectiva que ele coloca de que a pedagogia precisa ser renovada a partir da perspectiva que ele está propondo de renovação, né? Que é a confluência, a convergência com a visão da antroposofia, com a própria visão de mundo que ele coloca. Tudo bem, pessoal? Isso vai ter dimensões práticas na organização da escola Waldorf, que hoje eu não trouxe para vocês porque não está presente no texto do Rudolf Steiner. Isso vai estar presente na conversa que a gente vai ter com a professora, né, Celina, da escola Waldorf. Então, acho que isso vai ser um ponto bastante importante para a gente trazer na perspectiva de conversar com ela, que é essa perspectiva de que as escolas possuem uma certa autonomia para propor determinadas práticas dentro dessa perspectiva, né? E aí ela vai falar um pouco da experiência dela com essas práticas. Mas não é como a Montessori, que de certa maneira já tem um conjunto de práticas pedagógicas estabelecidas na própria obra, na própria diretriz dela, e que as escolas precisam ser formadas, precisa formar professores para trabalhar dentro daquela perspectiva, né? Tudo bem, pessoal? Algum comentário a mais? Então, eu só queria reforçar, então, agora que a gente já tem 2 autores que nós estamos trabalhando, que dentro dessa perspectiva que eu estou tentando trazer para vocês, a ideia de trazer esses pedagogos contemporâneos é que eles possuem um background, né, um conjunto de princípios, outra palavra moderna é o mindset, né, possuem um mindset, possuem aí uma série de concepções pedagógicas, né, concepções pedagógicas não, concepções de mundo, uma visão de mundo, e no caso do Rudolf Steiner, ela é toda particular, ela é toda complexa e formada por essa antroposofia, que é muito maior, inclusive, que a própria pedagogia derivada dela, mas que não está ausente na pedagogia montessoriana, que também possui ali princípios, né, trabalhando essa ideia de filosofia da educação, como aquela que investiga os princípios filosóficos das propostas pedagógicas. É esse movimento que eu quero que vocês façam nos diferentes autores que possuem diferentes concepções, princípios. Mas que a dimensão prática, de materialização na prática desses princípios, às vezes converge, às vezes diverge, né? Nessa espécie de curso que eu estou propondo para vocês, onde a gente está privilegiando uma certa multiplicidade de ideias
para que vocês conheçam uma multiplicidade de ideias e, partindo de um pressuposto que eu incorporo dessas perspectivas de autodidatismo, de autoeducação, vocês possam ir por conta própria, se aprofundar e conhecer mais as pedagogias daquelas em que a sua repertório, a sua visão de mundo tem mais afinidade, né? Vocês podem ter mais afinidade com a Montessori, mais afinidade com o Rudolf Steiner, mais afinidade com o Freinet e com o Rousseau, ou até com a paideia grega descrita pelo Jager, ou até com a pedagogia prussiana. Vocês também podem ter afinidade com aquele tipo de pedagogia e achar que essas outras pedagogias libertárias não funcionam, né? Alternativas não funcionam, né? A ideia é oferecer um leque de princípios filosóficos transformados em propostas pedagógicas, para que vocês entendam esse movimento da filosofia da educação. E a partir de um foco nessas contemporâneas, vocês entendam a diferenciação conceitual que existe entre os princípios que eles adotam e a prática que eles executam, que eles põem em funcionamento. Acho que isso é importante vocês terem como um movimento desse curso, né? Então, não tô querendo que vocês virem montessorianos, que vocês virem waldorfianos, né? Sigam a antroposofia ou sejam frenetianos, vamos dizer assim. A ideia é que a gente consiga trazer elementos dessas pedagogias para enriquecer o processo formativo como um processo múltiplo, em que vocês vão entrar em contato com diferentes propostas pedagógicas conceituais e vocês precisam se construir. Não sou eu que vou propor para vocês a formação de um professor ideal que vocês vão se tornar. Vocês precisam construir-se enquanto professor, e eu espero que essas pedagogias apresentadas em tom introdutório sirvam para que vocês se aprofundem a partir do que afeta vocês ou não dentro dessas perspectivas. Tá ficando mais claro agora esse desenho do curso para vocês? Tudo bem por hoje, então?